Olá pessoal, vamos iniciar agora as nossas videoaulas aqui no programa PowerShape. Nós vimos já AutoCAD, SolidWorks, SketchUp. Agora vamos focar aqui a nossa atenção nesse programa, que é muito utilizado em ferramentarias para diversas aplicações, moldes plásticos, ferramenta de corte e dobra, peças complexas, enfim, há uma variedade de aplicações desse software nas ferramentarias e também as nossas peças que nós cortamos nas CNCs. Quero falar desde já também que não sou um especialista, apesar de trabalhar alguns anos com o PowerShape, a gente nunca pode dizer, e é uma realidade, que a gente conhece 100% do software. Eu faço uso dele e algumas ferramentas quase não uso, então eu vou usar as que mais eu uso, para vocês poderem então perceber a aplicação desse programa. Então vamos lá, iniciando na barra de ferramentas, o que seria bem básico, linhas. Então tem a opção aqui de linhas única, ou a contínua, ela vai desenhando linha após linhas. Então eu clico lá. Então vocês percebem uma coisa no PowerShape, se eu der 2 cliques na linha, eu tenho essa janela que mostra, no caso aqui, várias informações, o comprimento, onde inicia, onde finaliza, enfim. Isso aqui tudo são informações sobre a linha. E também eu tenho a opção, que é mais prático, vamos fazer uma peça aqui extrudada. Então eu já pego direto o retângulo, já em vez de desenhar linha por linha, e arrasto ali 50 por 50. Então eu tenho linhas separadas. Eu vou extrudar isso aqui. É interessante extrudar tudo junto. Então eu vou formar um cubo. Então tem uma ferramenta que é muito interessante aqui no PowerShape, que se encontra aqui em curva. Então aqui você tem várias opções relacionadas a curvas. Então essa segunda aqui, criar uma curva composta. Então curva composta é muito utilizado aqui no PowerShape. Então ela abre essa barra de ferramentas, aí eu clico numa das linhas e ela automaticamente vai unindo, ela faz a leitura das linhas. Você percebe aqui, o monitor está meio escuro, mas aqui tem um círculo azul, não sei se dá para visualizar. Esse círculo azul significa que então ela fechou, completou essa curva. Aí eu clico aqui, eu preciso salvar então essa curva composta e posso sair da barra. Então agora ficou tudo junto, ela une. Agora eu venho na ferramenta superfície, clico lá, então abre do lado aqui várias opções sobre superfícies. Então eu vou extrudar, então eu clico aqui nesse ícone, extrusão, dou 2 cliques sobre a figura e ajusto a medida 50. Posso fazer ângulo de saída 10 graus para fora ou para dentro, ponho negativo, tá? Ou então no caso é 90 graus. Então tá aí um cubo extrudado. A tecla F3, estou apertando F3, aparece o perfil, ou então fica nessa opção sem aparecer. F2 o aramado, F3 shade, e o F4 ela é transparente, tá? Então F3. Com o botão direito sobre a figura me mostra que é uma extrusão de superfícies. Então eu vou converter em superfície.
essa figura. Por que eu converti em superfície? Porque agora eu começo a trabalhar, antes não dava para fazer isso. Eu clico aqui em cima, nessa borda, ela mostrou para mim então todo o perfil aqui. Com o botão direito novamente, converter para modelo de arames. Então eu vou ter uma curva composta ali, ó. E mesma coisa aqui embaixo. Isso aqui é importante, muitas vezes você, no dia a dia, você percebe que é importante essa ferramenta. Então eu clico na curva composta, vou em superfície, vou criar uma tampa. Cliquei na primeira opção lá, que é curva a superfície automática. Então automaticamente ela já preencheu para mim. Eu tenho várias opções, aqui é preenchimento. Eu tenho de rede de curvas separadas, depois nós vamos ver essas opções. Curva diretriz, 2 caminhos, enfim, plano. Então ela fez o preenchimento já automático. Eu confirmo. Então, ok, confirmo. Está em vermelho, então eu tenho que inverter essa superfície. É como se fosse frente e verso, então eu inverti, porque é assim que trabalha. Outros programas também trabalham dessa forma. Então vou lá, superfície automática, aqui já fez do lado certo, dou ok. Então agora eu tenho linhas e tenho superfície. Vou transformar isso aqui em sólido. Então eu quero selecionar superfícies, as linhas, e escondê-la aqui no nível. Como que eu faço isso? Nessa setinha aqui, que é informação de seleção, eu vou pegar então, olha lá, seleção rápida de todos os modelos de arame. Então tudo que for arame, ele vai selecionar. Selecionou. Então eu venho aqui, eu clico com o botão do meio aqui em wireframes e desligo. Então está lá dentro. Se eu precisar, às vezes é interessante preservar, porque você pode precisar conforme eu trabalho. Então eu só tenho superfícies. Eu seleciono todas as superfícies e aqui eu tenho então o ícone sólido. Como eu havia dito, o PowerShape trabalha com superfícies e sólidos. Então no primeiro ícone, criar um sólido a partir das superfícies selecionadas. Então eu clico aqui. Agora não é mais superfície, ela é sólido. Então eu posso trabalhar aqui subtraindo uma peça do meio, eu posso adicionar. Vamos fazer um exemplo aqui então. Vamos criar uma linha de referência. Vamos desenhar uma peça cilíndrica aqui. Ela tem comprimento de 40, vamos por 20. Que não aceita negativo. Eu não lembrava se aceitava, não aceita. Então eu ponho 20. Como que eu faço para colocar aqui para cima? Eu vou então usar a ferramenta Move. Eu venho aqui nesse ícone, você percebe? Editar as opções de edição geral. Então aqui eu vou mudando as barras de ferramentas. Então este ícone, mover, copiar objeto. Eu clico nele. A peça já estava selecionada. Se eu clicar aqui, eu vou fazer número de cópias. Como eu não quero copiar, só mover, então eu clico aqui na janela para poder editar então os valores. Eu vou ter que subir em Z, então X, 0, dou um espaço, aqui não se põe vírgula, 0 para Y, espaço, menos 20, em Z para a peça subir. Então tá lá. Posso apagar a linha.
este sólido está ativo, um deles tem que estar ativo. Então, nele eu vou adicionar esse um aqui. Então, eu clico no ícone figura e no primeiro ícone, adicionar sólido. Quer dizer que ele vai unir, então, olha lá, ficou tudo uma peça só. Sólido 1, sólido 1. Então, nós unimos o cubo na peça cilíndrica. Tá ok? Bom, pessoal, então nós temos aqui um sólido. Vamos fazer algumas operações com este sólido. Então eu vou criar aqui uma linha auxiliar, porque eu vou fazer um furo com rosca aqui passante. Então essa linha vai servir de referência. Então neste ícone aqui, figura, a gente trabalha com o sólido. Então aqui eu tenho várias opções para se trabalhar com o sólido. No caso aqui então, criar um furo. Eu clico aqui. Esse cilindro, na verdade, que está aparecendo no cursor, ele seria um furo. A partir do momento que eu, olha lá, ponto médio, que eu clicar aqui, está carregando o comando, então ele vai abrir um furo aqui. Esse furo, a princípio, está com 6 por 10 de comprimento. Então eu posso mudar. E que tipo de furo é esse? Uma bucha. Então se eu clicar aqui, você vê aqui, ó, um monte de tipos de furos que nós podemos fazer. Furo, folga de parafuso, que seria só um furo. No meu caso, eu quero fazer um furo com rosca. Então vamos ver aqui, olha lá, parafuso roscado. Então eu clico aqui, ele já modificou, ele já fez o furo da broca aqui embaixo, você percebe? E aqui seria a rosca. Que tipo de rosca? Métrica fina, 8 mm. Eu posso escolher outros tipos, outros diâmetros, 16, 24. Vamos fazer um furo grande aí. E aqui tem a opção também, fazer comprimento ou ser passante. Aqui no caso, nesse ícone, você percebe? Criar um furo sólido, pelo ícone você percebe que é passante. Então eu vou selecionar esse e vou confirmar. Então, sai do comando, apago a linha. Você percebe então que ele já demonstra inclusive os filetes. Na verdade, se você ver, não é filete como na realidade, é uma imagem que olhando assim parece ser, mas na verdade é como se fosse uma textura de rosca. Então vamos fazer um outro. Vou criar uma linha auxiliar aqui agora na parte redonda. Então vou usar arco. Aí eu pego o centro do arco. Mesma coisa, vamos fazer um furo passante. Eu clico aqui em cima, no centro. E ele carrega o mesmo anterior, que estava 24. Então vamos dizer que eu vou fazer aqui um furo para parafuso com um rebaixo. Parafuso com a folga do parafuso com rebaixo. Então ele já faz o diâmetro maior para a cabeça. E aqui 6. Vamos pôr que aqui seja 10 mm. Para o M10 vamos colocar 11 mm. Só para exercício. Eu não lembro do M10 quanto que é, 13? Não. 16. Deve ser 16, vamos pôr uns 18 aqui. E se é M10, aqui é 10. Se quiser dar uma folguinha, 11. Então nós temos aí. E aqui embaixo é passante. Vou dar OK.
O furo atravessou. Então isso é a operação com sólido. Se fosse fazer com superfície, teria que fazer um por um, estudando. Vocês sabem, quem trabalha, já tem uma certa experiência, sabe o trabalho que dá. Então essas operações aqui é viável fazer no sólido. Tá? Uma outra ferramenta que eu acho interessante, essa peça aqui ainda é simples. Eu vou comprar um material para fazer essa peça. De quanto que vai ser esse material? Então aqui tem uma ferramenta simples, você seleciona a peça, aqui na parte de linhas, você clica em linhas, e aqui você tem gerar uma caixa em torno dos objetos selecionados. Então você clica aqui, ele cria uma caixa com arames, e aqui já dá as medidas, por exemplo, a altura, não precisa fazer as continhas, ele me mostra aqui que tem 70 milímetros de altura. Então todas as medidas 50. Então por aqui facilita a vida para dimensionar esse material para fazer essa peça. Ok, pessoal, eu vou interromper por aqui então esse vídeo aula e depois a gente continua com outras ferramentas. Então, até a próxima.